porque ele não vai ligar. Aí o que acontece? Quem viu o filme? Eu poderia dizer que ele viu o filme, mas não compreendeu o enredo. Se eu pegar o sujeito e jogar aqui, ele não compreendeu o enredo, a segunda oração vai depender da primeira? Olha aí, é independente. Certo? É independente, ok? Agora vamos lá. Esta segunda, ela é o quê? Oração coordenada? Sindética. A primeira vai ser o quê? Oca. Muito bem. A primeira vai ser oca. Viu o filme? Agora eu vou classificar. Entre a segunda e a primeira eu encontro justamente a conjunção, que é o conectivo mas. O mas é o clássico do quê? Da adversidade, da contrariedade, da oposição. Cuidado, porque lá na sua redação, o emprego do mas pode construir um contra-argumento. Já peguei textos tão bons, até o último parágrafo. Certo? A dissertação ela deve apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. O aluno fez uma ótima introdução, fez um ótimo desenvolvimento e o último parágrafo do texto foi iniciado pelo mas. Ele fez uma conclusão? Não. Ele criou um contra-argumento. Por quê? Porque o mas iria contrariar tudo que foi dito anteriormente. Certo? Se o último parágrafo é de conclusão, nós sabemos que existem conectivos que expressam a ideia de conclusão. Então, no lugar do mas, esse aluno poderia ter colocado um portanto, um logo, um enfim. Né? Eu gosto muito da expressão em virtude dos fatos mencionados, em suma, dado o exposto. Certo? Que dão a ideia de conclusão. Ok? Então, sendo mas o clássico da adversidade, só não rotulem, ouviu? Só não rotulem. Por quê? Porque o mas, ele pode ser aditivo. Ok? Mas o mas, que dá a ideia de adição, não é o mais com o e não, advérbio de intensidade. Este conectivo aqui, mas, pode dar a ideia de soma, de acréscimo, de adição, que vamos ver daqui a pouco. Então aqui eu não consigo colocar o i, né? Viu o filme e não compreendeu o enredo. Eu até poderia colocar um i aqui, não é isso? Viu o filme e não compreendeu o enredo. Aí você iria observar que o i estaria com valor de adversidade, de mas. É o que nós encontramos muito no dia a dia, nessa linguagem oral, né? As pessoas empregam muito este viu o filme e não compreendeu nada, onde o i está com o valor do mas, ok? Então, este mas aqui, ele é adversativo. Não entendi o que você quis dizer com isso. Por onde eu começo? Fato de entender, fato de querer dizer. Quis dizer, querer dizer, parou, presta atenção. É até interessante encontrarmos aqui uma locução verbal, porque o aluno que rotula, quando o professor diz o número de orações é igual ao número de fatos, ou seja, ao número de verbos, alguns alunos iriam pensar assim: um verbo, dois verbos, três verbos. É assim, gente? Não, então depois não culpem o Caê. Certo? Porque aqui em quis dizer, nós encontramos o fato de querer dizer. É uma locução verbal. E a locução verbal vai apresentar o valor de um verbo. Ou seja, a locução verbal tem valor de uma oração. A locução verbal constitui uma oração. Ok? Para quem tem dificuldades, toda locução verbal deve, obrigatoriamente, apresentar o segundo verbo, que vai ser o verbo principal, no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Ok? A locução verbal vai apresentar um verbo auxiliar e um verbo principal.
esse verbo principal vai sempre aparecer no gerúndio, no particípio ou no infinitivo, ok? Então temos aqui dois fatos. Pergunta, Pimpos. O período aqui, por que período, Caê? Ó, começa com letra maiúscula e termina em um ponto. Ele é simples ou composto? Composto. Composto, porque tem mais de uma oração, no caso duas. Agora vamos lá. É composto por coordenação ou por subordinação? Muito bem, isso mesmo. Exatamente. Como é que eu faço para saber se é coordenado ou subordinado? Se é dependente ou independente? Vamos lá. É sempre da segunda para a primeira, ou seja, da direita para a esquerda. Se eu retirar a primeira, eu retiro o conectivo. Você quis dizer com isso, tem sentido? Já que não tem sentido, é uma oração o quê? Subordinada, porque ela apresenta dependência sintática. Como assim, Caê, apresenta dependência sintática? Veja que... Veja que para existir, para ter coerência, para ter sentido, ela depende da primeira. Então, parou, presta atenção. Se é dependente, é oração subordinada. Agora parou. Toda oração subordinada apresenta uma oração principal. Esta oração principal é a base para o surgimento da subordinada. Nós vimos agora há pouco que ela depende, ela é dependente. Ela só tem sentido, ela só existe em relação a outra oração, a qual chamaremos de oração principal. Então vejam que na coordenação nós não encontramos oração principal, só encontramos oração principal na subordinação. Por quê? Porque ela vai servir de base para o surgimento daquilo que eu chamo de oração subordinada. A oração subordinada, na verdade, entra, penetra, introduz a oração principal. Por quê? Porque a oração subordinada não existe sem a oração principal. Toda oração subordinada tem o quê, gente? Uma oração principal. Ok? Vou sair... Voltando àquela ali, viu, o filme. Se substituir o mais por i, ele continua sendo... adversativo. Mas se tirar o não, ela vai dar a ideia de soma, não é isso? E volta a ser... No caso, o i vai ter o que a gente sempre rotula. Exatamente, uma boa pergunta. Olha aí o aluno que não rotula, o aluno que analisa as possibilidades. O nosso colega aqui, ele fez a seguinte pergunta. Caê, se no lugar do i, do mas, colocar um i, o i vai preservar essa ideia de adversidade. Mas, se eu retirar o não, viu o filme e compreendeu o enredo, vai ter valor de adversidade? Não, porque você observa que, na verdade, a ideia de oposição, de contrariedade, está justamente empregada neste adjunto adverbial de negação, porque ele vem negar o fato da oração anterior. Ok? Aí, retirando o não, nós não vamos encontrar essa ideia de negar o que foi dito anteriormente, de quebrar a ideia anterior. Aí ele passa, exatamente, ele passa a dar a ideia de soma. Que dependendo do contexto, se no lugar do eu colocar um logo, eu já dou uma conclusão. Viu o filme, portanto, compreendeu o enredo. Eu já tenho uma conclusão. Vou sair para esquecer o acontecimento. Fato de ir sair, ó. Como eu disse a vocês, locução verbal, né? E fato de
esquecer. 2 fatos, 2 orações. Primeira, segunda. Período simples ou composto? Composto por coordenação ou por subordinação? Por que subordinação? Se eu retirar a primeira oração, eu retiro o conectivo. Esquecer o acontecimento. Tem sentido? Ela precisa de uma outra oração. Então, ela é o quê? É uma oração dependente. Dependente. Então, é oração subordinada. Toda oração subordinada tem o quê, pessoal? Que vai ser, no caso, a primeira oração principal. Espero que você não se atrase e me ajude com o jantar. Parou. Por onde eu começo? Fato de. Fato de. Fato de. Aí o aluno iria dizer, jantar, fato de jantar. É assim. É, né, gente? O jantar aqui é um substantivo. Né? Todo cuidado na hora de responder a questão é pouco. Não existe o verbo jantar. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, eles jantam. Aí o aluno poderia pensar que este jantar aqui é um fato, constituindo uma oração. Não. Olha o que você encontra antes, ó. Um artigo. Qualquer palavra que preceda um artigo estará na função substantiva. Então, aquele jantar ali é um substantivo, ok? Não forma oração, não. Então, eu tenho aqui, ó, primeira, segunda e terceira. Período simples ou composto? Por coordenação ou subordinação? Vamos lá, como é que eu faço? Sempre da direita para a esquerda. Então, eu vou analisar da terceira para a segunda, certo? A terceira, para existir, ela vai depender da segunda. Vamos ler sem a segunda. Aí, o que acontece? Eu tenho aqui a primeira, tenho aqui a terceira. Estou ligando orações, né? Então, o que fica? Concordam? Concordam que o que fica? Não? Não vão ficar 2 orações? Eu retiro a conjunção quando eu retiro a oração. Se eu retiro uma oração para ficar um período simples, eu retiro a conjunção. Como aqui, ó. Aqui eu só tenho 2. Se eu tiro a primeira, eu tiro o mas. Estão entendendo até aí? Aqui eu tenho 3. Se eu retirar a segunda, vai ficar a terceira. Então, o conectivo fica. Tudo aqui até aí? O conectivo I, ele vai sair. Porque ele está ligando a terceira à segunda. Ele não está ligando a terceira à primeira. Entendeu agora? Este I, ele vem ligar a terceira à segunda ou a terceira à primeira? Ele vem ligar a terceira a segunda. Se você tira a segunda, vamos esquecer essa primeira. Vamos pensar aqui, ó. Primeira, segunda. Eu tirei aqui a primeira. O que eu tirei? O mas, porque fica apenas a segunda. Se eu tiro aqui a segunda, eu vou tirar este i, porque vai ficar apenas a terceira. Aí você vai pensar, ô Caê, mas me ajude com o jantar. Não tem sentido? Tem sentido. Porque retirando a segunda, eu fico com a primeira. Espero que me ajude com o jantar. Ah, a terceira para existir não depende da segunda. Então, a terceira é uma oração coordenada, não é isso? Ela é independente. S ou A? Oração coordenada. A ou S? Oração coordenada sindética. S, porque tem conjunção. Agora,
A segunda, em relação à primeira, é coordenada ou subordinada? Opa, agora parou. Eu estou fazendo a relação da segunda com a primeira. Se eu retirar a primeira, eu retiro o conectivo. Você não se atrase. Tem sentido? Você não se atrase? Tem? Para mim não tem. Né? Você não se atrase. Parece um recado, né? Diga a ele que não se atrase. Aí o menino chega e diz, você não se atrase. Mas você não se atrase, quem disse isso? Ah, fulano disse que você não se atrasasse. Né? Sentido incompleto. Porque para ter o sentido completo, ela vai precisar entrar. Está em coordenação com a segunda, onde a segunda está em subordinação da primeira. A segunda, em relação à primeira, é oração subordinada, mas a segunda para a terceira, ela vai ser o quê? Muito bem, oca. Entendeu agora? Quando você vem da direita para a esquerda e quando você vai da esquerda para a direita, você está observando a relação num período misto. Perguntas, observações, discordâncias que façam agora ou façam agora. 4:08. Eu gostei dessa hora. Tá bem em espanhol, né? Vamos lá. Faço natação e judô. Não, Pimpos. Pimpos. É, né? Pimpos, vamos lá. Nesta primeira construção, vamos lá. Faço natação e judô. Fato de? Período simples ou composto? E aí? Período simples ou composto? Muito bem. Período composto. Ah, Caê, parou. É por isso que eu detesto essa bexiga, essa bobônica dessa gramática. Porque foi dito agora há pouco que quando tem um verbo, é período simples. Gente, rotulamos? Olha aqui, ó. Faço natação e faço judô. Está elíptico. Quantos fatos? 2. Fato de fazer, fato de fazer. Intervalo. Bem, pessoal, então, voltemos aqui, ok? Uma observação a ser feita está justamente nessa questão de contar as orações. Lembra que eu falei para vocês no início da aula que já caiu em concurso público, em especial na Copeve, pedindo a quantidade de orações do período, a classificação do período? Olha um exemplo aqui, né? Faço natação e judô. Aquele aluno que rotula, que vai, né, apenas pela ideia do fato seco ali, fato de fazer um fato, uma oração, um período simples ou oração absoluta, ele vai errar. Ele não cria a possibilidade de desenvolver isto aqui. Faço natação e judô, ou seja, faço natação e faço judô. A omissão do verbo aqui, fazer, constituindo a segunda oração, foi para evitar uma redundância, certo? Para não ficar repetitivo. Faço natação e faço judô, e faço musculação, e faço ginástica, e faço polidense. Não. Se bem que você já tem a estrutura do pole. Não é isso? Basicamente, olha só, né? Sou como São Tomé. Só acredito vendo.
Certo, Pimpos? Então, cuidado quando vocês forem classificar o período, contar as orações. Ficou clara essa ideia aí, ó? Faço natação e judô. Faço natação e faço judô. Ok? Agora parou, prestem atenção. Como eu havia dito a vocês que não podemos rotular, vejam a segunda construção. Sofrem duras privações e não se queixam. Gato, olha lá aquela observação que você fez a respeito do não, lá naquela oração. Olha aqui, ó. Parou. Sofrem duras privações, fato de sofrer, e não se queixam, fato de não se queixar. O queixar ali, ele está como pronominal. Tudo bem. Dois fatos, duas orações. Separei aqui as orações, ó. E eu encontro aqui um i. Aí vem aquele aluno do rótulo. Oração coordenada sindética aditiva. É assim, gente? Não. A partir de agora eu vou observar e eu sei que o i, ele pode apresentar uma ideia de oposição. Vejam que aqui nós conseguimos empregar um mas. Sofrem duras privações, mas não se queixam. Então, o i ali está com o valor de oposição, de adversidade. E essa ideia contrária só vai ser possível pelo emprego do não. Porque se você retirar o não, como é que nós vamos encontrar? Sofrem duas privações, mas se queixam. O i teria valor aditivo? Não. Certo? Então, na verdade, a ideia que você encontra de negação é por conta do não que vai contrariar a ideia afirmativa presente na oração anterior. Resumindo de forma bem prática para o concurso público. Se for possível no lugar do i colocar o mas, o i vai ter valor adversativo, ok? Quis dizer mais alguma coisa e não pôde. Fato de querer dizer, olha a locução. Fato de querer dizer mais alguma coisa e não pôde. Vejam que no lugar deste i eu posso colocar o mas, preservando a coerência do período. Quis dizer alguma coisa, mas não pôde. Se eu retirar o não, quis dizer alguma coisa, mas pôde. Fica coerente? Não. Então, retirando o não, o i fica com valor aditivo. Com não, o i vai ter valor de oposição, de contrariedade, de adversidade. Certo? Resumindo mais uma vez, para concurso público, se no lugar do i for possível colocar o mas, o i vai ter valor adversativo. Logo, nós encontramos o que nestas duas construções? Oração coordenada sindética, o quê? Adversativa. Por que adversativa? Porque o i tem valor de oposição. Posso substituir por mas. Ok? Vou ao casamento, todavia não posso ficar para a festa. Fato de ir e fato de locução, ó. Não posso ficar, poder ficar. Separei aqui as orações, ó. Entre a segunda e a primeira, eu encontro um todavia. Você busca lá na sua caixinha. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, são conjunções que dão a ideia de oposição, de adversidade. Logo, teríamos oração coordenada sindética, o quê? Oração coordenada sindética adversativa. Pois não, gato? Eu sei que não posso rotular, até porque a vírgula pode separar uma posta. Mas nesse caso aí, eu observei que tem duas vírgulas, tanto na segunda quanto na terceira. E isso que dá, a vírgula também influencia? Sim. Uma boa colocação que você fez. Sim, você não pode rotular. Muito bem, está aprendendo. Não se rotula em língua portuguesa. Caie, eu observei que nas duas construções aqui,
sofreram 2 privações e quis dizer mais alguma coisa, antes do i eu encontro uma vírgula. Não necessariamente no concurso público você vai encontrar o i com valor adversativo com uma vírgula antes. Seria da questão. Certo? Por quê? Aquela vírgula ali eu posso considerá-la como facultativa. Facultativa. Agora, quando os sujeitos são diferentes, ela vai ser obrigatória. Ok? Então, o i com valor adversativo com sujeitos diferentes, a vírgula é obrigatória, mas com o mesmo sujeito ela vai ser facultativa. Ok? Existem 3 casos na nossa língua onde vamos encontrar uma vírgula antes do i. Em polissíndeto, certo? Quando encontramos coordenadas com sujeitos diferentes e esse valor aí adversativo. Então, assim, ó, vírgula antes do i. Polissíndeto. O Caio, que é polissíndeto. Síndeto, nós já vimos hoje que é conectivo. Polivárias. Então, é a repetição do conectivo. Ele pula e canta e brinca e fala e corre, pega e olha e deseja e paquera. Certo? Certo, gente? Então, essa repetição do conectivo nós chamamos de polissíndeto. É um caso onde vamos empregar a vírgula antes do i, ok? Outro caso, quando o i tem o valor adversativo. Outro caso, mesmo com o valor aditivo, se o sujeito ou os sujeitos forem diferentes, o emprego da vírgula vai ser obrigatório, ok? Então, voltamos aqui. Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. Todos. Fato de... Camila era, fato de ser uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. Quantas orações? Muito bem, 2. Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente era esperta, ó. O mesmo aqui, ó. Mesmo. A mesma ideia. Pensem comigo. O que faz a conjunção? Liga orações ou termos de mesma função sintática. Então, sabendo que a conjunção liga orações ou termos de mesma função sintática, eu vou criar a possibilidade de repetir o verbo aqui. Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente era esperta. O verbo fica subtendido. Por que o verbo aqui ficou subtendido? Justamente para evitar essa repetição, essa redundância. Era. Aqui, ó, faço. Ok? Então, para todos os efeitos aqui, nós temos um período composto. Agora, oração, coordenada sindética. Oi? Aditiva. Rotulou, né? Rotulou. Rotulou que o mas é adversativo e pronto. Não é assim. Exatamente. O mas aqui pode ser substituído por i. Ou ainda eu posso colocar um também. Mas também, principalmente esperta. Camila era uma menina estudiosa, mas também principalmente esperta. Que é até uma casquinha de banana, porque parou, presta atenção. A locução mas também é aditiva. Dá a ideia de soma, de acréscimo, de adição. Aí aquele aluno que rotula vê o mas e diz adversativo. Não. O mas é o clássico da oposição da adversidade. Só que, dependendo do contexto em que é empregado,
ele pode apresentar o valor de adição. A dica é, associa-o também. É o que acontece ali. Camila era uma menina estudiosa, mas...